Crítica e apostasia, você sabe a diferença? Será que nós entendemos bem a diferença dessas duas palavras e seu significado, em especial no que diz respeito relacionado com a palavra de Deus, a Bíblia? Porque eu tenho visto, em especial agora nesse momento que nós vivemos na era digital, e alguns conseguem falar um pouco sobre a sua opinião de forma pública, e muitas pessoas, até nos comentários de muitos vídeos, você é um apóstata, você é um crítico, você... E sabe o que significa isso? Entender isso pode nos ajudar bastante para fazer a vontade de Jeová. Você deseja fazer a vontade de Jeová, né? Gostaria de ser um servo leal de Jeová que entende o que está sendo falado, o que está sendo compreendido, o que está sendo propagado. Você consegue discernir bem as coisas? Porque isso é importante, né? Para agradarmos também a Jeová, entendermos o que a palavra dele diz referente a essas situações. Crítica e apostasia. Então, o vídeo de hoje, 258, nós vamos tratar um pouco sobre esse assunto. Desde já, sejam todos muito bem-vindos. Se você não é inscrito, eu continuo. Aí é só se inscrever. Eu continuo incentivando a você curtir, continuo incentivando você a comentar e compartilhar esse vídeo, ajudando para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, se você concluir que é relevante. Olha só, vamos entender a princípio o que significa essas duas palavras? Crítica é uma opinião sobre determinado assunto. É uma análise sobre uma determinada questão. É uma capacidade de avaliar um assunto. Já a apostasia é se afastar, abandonar, estar longe de alguma coisa. Então, o entendimento nos leva a observar de forma clara que essas duas palavras não têm um problema. Mas a pessoa critica. Ela está expressando sua opinião. Ela analisou uma determinada questão, ou ela tem mais experiência num determinado ponto, está trazendo à tona algo que é importante ser melhorado. Não tem nenhum problema. Apostasia é o fato de você se afastar de alguma coisa. Você torcia para um time, agora vai para o outro time, você se apostatou. Você, em determinado momento, você não deseja mais viver naquela sociedade e você vai para outra sociedade, uma instituição ou algo assim. Você está se apostatando. Muitas testemunhas de Jeová saíram de outras religiões, abandonaram aquilo que acreditavam, a sua fé inicial, e agora partiram para outro caminho. Começaram a seguir a Jeová, algo que na verdade anteriormente você nem acreditava, acreditava até na Trindade. Então você se tornou um apóstata referente à sua fé. Basicamente é isso. Fugir desse análise é não querer compreender bem o que tais palavras significam. Mas o que eu gostaria agora de começar a analisar é o conceito bíblico sobre essas duas palavras, crítica e apostasia. Vamos analisar o quanto é importante compreender isso para um caminhar mais saudável, com mais sabedoria diante da palavra de Jeová. Porque olha só, no que diz respeito à crítica, nós podemos avaliar aí muitas questões estudando a palavra de Jeová. E nós vamos observar que Jeová também se preocupava com algumas pessoas que lançavam críticas demasiadas, em especial aqueles que tomavam a dianteira no momento que ele estava querendo organizar o seu povo. Se lembrarmos de Corá, Datã e Abirão, nós vamos observar que as críticas dessas pessoas trouxeram muitas dificuldades para que Jeová pudesse manter unido o seu povo. Vamos, a princípio, analisar Números 16, 12 ao 14. Mais tarde, Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram, não iremos. Você acha pouco nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer no deserto? Agora você também quer ser um governante supremo sobre nós? O fato é que você não nos trouxe a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhedos como herança. Você quer cegar os olhos desses homens? Não iremos. Esses homens trouxeram muitas dificuldades naquele período, porque Moisés, e nós já falamos um pouco isso até em outros vídeos, Moisés era o líder da nação de Israel. Um homem imperfeito, sim,
mas que Jeová diretamente escolheu. Falou: Moisés, eu quero você para libertar e guiar o meu povo. Ele era um representante certo de Jeová, e os poderes ali de milagres e tudo mais comprovavam isso. Moisés era o escolhido. E quando ele orientava algumas coisas e até convocava algumas pessoas, a obediência não era a um homem, a obediência seria a Jeová, porque foi colocado por Jeová, colocado mesmo por Jeová. Esses homens, Corá, Datã e Abirão, constantemente traziam essas dificuldades. Por quê? Por quê? Porque eles queriam criticar mesmo, eles queriam, de forma egoísta, ocupar um lugar que não era deles. Veja, eles traziam dificuldades por motivos egoístas, eles não desejavam, é porque não está funcionando bem ali, vamos tentar ajudar aquela situação. Não. Não tinha motivos ou boas motivações. Eles queriam realmente criticar a liderança de Moisés e ocupar o cargo que estava estabelecido para ele, por Jeová. Então essa crítica realmente não trouxe coisas boas para a nação de Israel, muitas dificuldades. Já no primeiro século, havia também pessoas que traziam esse contexto aí no que diz respeito à crítica. Vamos analisar aqui 3 João 9:10. Escrevi algo à congregação, mas Diótrefes, que gosta de ocupar o primeiro lugar entre eles, não aceita nada de nós com respeito. É por isso que, se eu for aí, trarei atenção às coisas que ele tem feito, às calúnias que tem espalhado sobre nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos com respeito e tenta impedir, e note, e expulsar da congregação aqueles que querem recebê-los. Conseguimos observar bem o que estava acontecendo ali naquela questão da crítica daquele homem. Ele trazia dificuldades, ele já colocava-se numa posição de sempre querer ocupar o primeiro lugar, né? Sempre estar em destaque. Era uma pessoa que trazia dificuldades, gostava de afastar as pessoas da congregação, gostava de trazer confusão, não era hospitaleiro, enfim, começava a criticar em tudo que era dito. Olha só, não é possível uma pessoa criticar tudo, não vê nada de bom, não quer acrescentar nada. Essa pessoa trazia esse tipo de dificuldade. Não eram pessoas que queriam a paz da congregação, não eram pessoas que traziam união. E isso tinha que ser combatido. Pessoas que constantemente lutavam para trazer contendas, divisões, propagavam uma animosidade muito ruim dentro da congregação. E aí nós temos que lembrar, nas atuais congregações também tem isso. Porque atualmente aqueles que ocupam a dianteira na obra mundial das Testemunhas de Jeová, bem como os designados dentro de cada congregação, anciãos, servos ministeriais, superintendentes, eles também são imperfeitos. Eles cometem falhas, e às vezes muitas falhas. Mas são falhas como? Violando a palavra de Jeová, são falhas que propagam realmente um ódio dentro da congregação, são falhas que propagam a divisão. Que tipo de falhas? São aquelas falhas pontuais que qualquer pessoa imperfeita pode cometer? Porque, olha só, fazer dessas pequenas falhas, equívocos, sempre um motivo para a crítica, não vai trazer a união e a paz da congregação. Nós precisamos observar nossos irmãos como de verdade eles são, não perfeitos, capazes também de cometer equívocos, falhas. Então, se nós conseguirmos observar isso, nós vamos ajudar para que as coisas possam funcionar. É claro, olha só, que tem aqueles casca de ovo. São alguns cascas de ovos, né, que quebram facilmente. Anciãos, superintendentes, servos ministeriais, publicadores, pioneiros, seja lá quem for, às vezes é uma casca de ovo. Tudo que fala é um problema. Porque se observarmos, até pelo significado da palavra crítica, criticar não é em si errado. Pode trazer até algum tipo de benefício, porque pode ajudar a pessoa a se direcionar melhor e tomar a melhor decisão. Isso é produtivo, isso é bom. Só que
temar sempre na sua opinião egoísta para ocupar o destaque, fazer das falhas menores sempre um motivo de contenda, de criar um caos dentro da congregação, aí sim é prejudicial. Mas também precisamos não ser casca de ovo. Lembrando que todos nós cometemos falhas, nós precisamos de correção. Eu gostaria até de ler um texto aqui, o livro de Tiago 3,2. Pois todos nós tropeçamos muitas vezes. Se alguém não tropeça em palavra, é homem perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Todos nós precisamos nos conscientizarmos disso. Todos nós cometemos falhas. Todos nós, publicador, ancião, superintendente, membros do corpo governante, enfim, todos. E ser melindroso demais, qualquer pessoa que trouxer um assunto à tona, mas você está criticando isso, você é uma pessoa que traz muita confusão. Às vezes você é o casca de ovo, você é o publicador, o ancião, o superintendente, casca de ovo. Você não quer resolver nada, você não quer procurar a harmonia dentro da congregação e tudo que é trago para você, você não quer ter problema, você quer ligar a televisão, quer chegar da reunião, né, ligar a televisão e ter paz. Você não quer entrar dentro da congregação e resolver também as pendências. Aí qualquer pessoa que traz, e às vezes para até de trazer, e aí o caos fica mais aflorado, né, dentro da congregação, porque já não tem confiança de trazer o assunto, porque sabe que você vai criticá-lo de forma maldosa por trazer uma crítica construtiva. Então é bom analisar isso, porque olha só, teve um caso bem interessante, que aí nós vamos fazer uma comparação aqui, ó. Lembra? Nós falamos de Corá, Datã e Abirão. Eles traziam críticas demasiadas porque eram pessoas egoístas, queriam ocupar o lugar de Moisés, algo que não era cabível naquele momento. Já teve um ou outro que nem israelita era o sogro de Moisés, Jetro. Em determinado momento ele veio visitar Moisés e a filha, né, ali a família, e observou ali algumas situações e Moisés, de forma administrativa, não estava conduzindo bem o povo. Mas ele não era o líder? Moisés não era o representante de Jeová? Jeová não estava olhando pela nação? Mas a coisa não estava funcionando ali naquele momento. Jetro chegou para Moisés e disse: Moisés, olha só, seria melhor você fazer isso e fazer aquilo para administrar bem os assuntos do povo, vai ser melhor para você, vai ser melhor para o povo, todos vão ficar felizes. Moisés, né? Não, eu sou líder e você não... Moisés não se incomodou não. Correto, meu sogro, vou fazer assim. E fez, e as coisas foram bem sucedidas. Já Corá, Datã e Abirão não. Eles traziam uma crítica maldosa, egoísta. Então é bom fazer essa comparação para entendermos que nem toda crítica é prejudicial. Tem críticas que podem solavancar o assunto para ser resolvido, e a paz na congregação ser estabelecida. Às vezes não tem nem paz. E assuntos pendentes dentro da organização, quando trazido à tona por alguém, olha, esse ponto aí é importante, agir como Moisés. Às vezes alguns não agem como Moisés, são melindrosos demais, gostam tanto da sua posição que qualquer pessoa que traz um assunto é motivo de problema. Então, o problema está na pessoa e não na crítica. Nós lembramos uma ocasião que lá nas primeiras congregações estava tendo uma situação, na verdade ali um envolvimento das viúvas e na distribuição diária de alimento de alguns, estava começando todo o processo, né, de congregar, de chamar as pessoas, e aí alguém de forma infeliz não estava dando o alimento necessário para determinadas viúvas. Como que o assunto ia ser resolvido? Boquinha fechada? O assunto precisava ser resolvido. Não tem esse negócio de fechar a boquinha, não. Dá uma olhadinha nos assuntos bíblicos, que todo o assunto era firmemente resolvido. Mas é melhor não falar, deixa para lá, deixa nas mãos de Jeová. Não tinha isso, não, porque tinha representantes. A confiança é que tinha representantes, e aí o assunto foi levado aos representantes. Olha, nós, viúvas aqui, estamos sendo passadas por alto. Aí o que eles fizeram? Vocês resmungam demais, vocês criticam demais, vocês não veem que aqueles estão tomando a melhor decisão. Não, olha só, esse assunto é importante, tem que ser resolvido. Faz o seguinte, escolhe aí entre vocês
7 homens, pessoas aí capazes para resolver. Nós vamos ficar aqui no ensino, mas resolve esse assunto. Tem que resolver esse assunto, porque senão não haveria paz. O objetivo era, mas a pessoa critica demais. Não, o assunto era para ser realmente levantado e resolvido. Senão nós vamos pegar sempre os textos mais apropriados para nós. E a Bíblia tem um contexto bíblico de análise da vontade de Jeová. Então é importante analisar isso. Quando as leis de Jeová são violadas, quando algo está sendo feito, ocorrendo de forma errada, diante da palavra de Jeová, das orientações, aí, peraí, isso aí tem que ser criticado mesmo, porque Jeová tem sempre em primeiro lugar. E aí nós precisamos corrigir o assunto para que Jeová esteja estabelecido no local que ele precisa estar ali, sempre abençoando a congregação, a sua organização. Essa é a visão sobre a crítica. Agora, o que diz respeito à apostasia, qual é a visão de Jeová sobre isso? Olha, Jeová, como um Deus amoroso, ele não deseja que ninguém seja destruído, e ele reconhece que a apostasia pode levar a pessoa à destruição, porque ela vai se afastando, ela chega a perder sua fé, ela se opõe a Deus, se opõe às suas leis, e aí isso vai chegar ao ponto de um dia ele ter que destruir tal pessoa. E Jeová não deseja isso. Por isso ele alertou contra a apostasia. A apostasia pode ser um mal terrível. Veja o que aconteceu na raça humana. Satanás foi o primeiro apóstata. Ele que desviou Adão e Eva, dizendo que Jeová não tinha boas motivações, não era o Deus que eles pensavam ser. E as mentiras, as calúnias que foram levantadas contra Jeová, contra as suas ordens, estabeleceu para a humanidade coisas terríveis. Então a apostasia pode ser um mal terrível e precisamos tomar cuidado para não imitar Satanás, o diabo. Mas também precisamos tomar alguns cuidados. Jó estava sofrendo, um servo leal de Jeová do passado estava sofrendo muito. E 3 pessoas, falsos amigos, se aproximaram dele e começaram a lançar acusações contra Jó, dizendo que ele estava num propósito errado, cometendo apostasia, se desviando daquilo que era a verdadeira lei de Jeová. Essa acusação magoava bastante. Essas 3 pessoas não foram sensíveis para entender o que estava acontecendo. E aí lançava acusação contra Jó. Tão grave isso, que Jeová, no final da história, ali, acusou esses 3 homens. E disse que se eles não oferecessem sacrifício e pedisse a Jó para oferecer o sacrifício, eles não teriam a aprovação dele, de Jeová. Então, olha só, Jeová condenou essa falsa acusação lançada sobre Jó, muitas delas que envolviam o ato da apostasia. Jó não merecia isso, ele estava sofrendo. E esses homens é que foram vistos como alguém que Jeová queria distante. Então, precisamos entender o que é a apostasia para fazer um julgamento correto. E a apostasia, ela pode vir com pequenas sementes regadas a cada dia. Isso pode ser um indício para futuramente uma pessoa se tornar apóstata. Porque ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou cometer uma apostasia, hoje eu vou ser um apóstata. Não, a pessoa foi desenvolvendo a perca da sua fé, as suas dúvidas, alimentando questões que com o passar do tempo se tornou um apóstata. Então é muito importante fazermos essa avaliação. Nesse momento eu gostaria de indicar 3 vídeos que eu tenho nesse canal. Esses 3 vídeos ajudam um pouco para que possamos entender essa dinâmica da apostasia e o que é feito dentro das congregações para realmente corrigir tal situação. Vejam com atenção esses vídeos, por favor. Mas de forma clara, nós podemos afirmar que Jeová sempre condenou a apostasia. Desde a nação de Israel, nós conseguimos ver nos textos bíblicos, que eu incentivo vocês a lerem, que Jeová condenava aqueles que se desviavam da sua fé e procuravam outros deuses em oposição a Jeová. É importante entender isso, o que é a apostasia aos olhos de Jeová. Aquele que se desvia da fé verdadeira
e volta a atenção para as coisas erradas contra a vontade de Jeová, já passado por lei, por normas, aí a pessoa comete apostasia. Por essa questão é importante termos uma visão clara que Jeová odeia a apostasia, coisas que violam a sua palavra. Olha, começamos a entender isso, porque nós não podemos banalizar essa palavra apostasia, porque senão nós vamos nos tornar talvez como aqueles 3 que ofenderam Jó. Alguns não têm a mínima noção do que está falando, é uma pessoa sem visão nenhuma espiritual, de entendimento bíblico, e quer acusar alguém. Ah, você é um apóstata. Isso é apostasia. Aí quando perguntado o que é apostasia, o que é apóstata, a pessoa não sabe. Então por que você usou essa palavra? Você está banalizando, olha, a vontade de Jeová, porque Jeová deseja que você entenda para tomar cuidado. Mas você não somente não entende, não busca entender, e mesmo assim você está banalizando, desviando as pessoas do foco que Jeová de verdade quer que você se preocupe. Então o que é apostasia? Isso é importante entendermos. Eu gostaria de ler, então, vamos começar a raciocinar brevemente aqui essa questão da apostasia na visão bíblica, a visão de Jeová, e não a nossa opinião. Vamos ler Romanos 16, o 17 e o 18. Eu os exorto agora, irmãos, a ficar atentos àqueles que causam divisões e dão motivos para tropeço, contrariando os ensinamentos que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque homens como esses não são escravos de Cristo, nosso Senhor, mas dos seus próprios desejos e, com conversa suave e bajulação, seduzem o coração dos ingênuos. Conseguimos captar o que está sendo dito aí? Pessoas que contrariam o ensino. Aí eles vêm com conversa suave, tentando desviar alguns daquilo que já foi estabelecido, do ensino. Qual era o ensino? Quer ver? Nós conseguimos entender isso quando nós lemos o que inicialmente já estava sendo dito no próprio livro de Romanos. Veja Romanos capítulo 1, 28 ao 32. Como não quiseram reconhecer a Deus, Deus os entregou a um estado mental reprovado para fazerem coisas que não deviam fazer. E eles estavam cheios de todo tipo de injustiça, impiedade, ganância e maldade, cheios de inveja, assassinato, briga, engano e malícia. Eram cochichadores, caluniadores, tinham ódio de Deus, eram insolentes, arrogantes, presunçosos, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, desleais nos acordos, desnaturados e sem misericórdia. Embora eles conheçam muito bem o justo decreto de Deus, de que os que praticam essas coisas merecem a morte, não somente continuam a fazê-las, mas também aprovam os que praticam. Lembramos de Romanos 16, 17, 18? Alguns vêm contrariando, com conversa suave, eles vêm contrariando os ensinamentos já recebidos. Os cristãos lá do passado, eles já tinham recebido algumas orientações da parte de Jeová. Aí tem a lista, nesse capítulo 1, lê depois, fala sobre a pregação das boas novas, o uso da oração, mostra sobre comportamento das pessoas, né? Coisas que não são aceitáveis. Mas essas pessoas não só praticam, como eles tentam suavizar, aprovar, fazer com que outros continuem praticando. Algumas pessoas, então vamos entender, eles vão num foco assim, olha, isso é dito na palavra de Deus, olha, isso não pode ser feito, Jeová falou para fazer isso, mas eu não acho que tem que fazer. Não acha? Você conclui, entende que Jeová diz que tem que ser feito isso, mas você diz para não ser feito. Um outro texto que eu gostaria de raciocinar com todos é o de 2 João 4 ao 11. Fiquei muito feliz de saber que alguns dos seus filhos estão andando na verdade, assim como recebemos o mandamento da parte do Pai. Veja, na verdade, mandamentos do Pai. E agora, Senhora, eu lhes peço que nos amemos uns aos outros. Não estou lhe escrevendo um novo mandamento, mas um que temos desde o princípio. E o amor significa o seguinte, que continuemos andando segundo os mandamentos dele.
Este é o mandamento, assim como vocês ouviram desde o princípio. Vocês devem continuar andando no amor. Pois muitos enganadores sairão pelo mundo afora, aqueles que não reconhecem que Jesus Cristo veio na carne. Eles são o enganador e o anticristo. Quem não reconhece Jesus Cristo vindo na carne é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não percam as coisas que trabalhamos para produzir. Em vez disso, que possamos obter uma plena recompensa. Note agora, todo aquele que vai além dos ensinamentos do Cristo e não permanece neles, não tem Deus. Quem permanece nesses ensinamentos é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém, note, se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, não o recebam na sua casa, nem o cumprimente, pois quem o cumprimenta participa das suas obras mais. Se afastem dessas pessoas, nem sequer o cumprimente. Quem? Você consegue entender isso? Para você não cumprimentar, se afastar dessas pessoas? Porque do contrário você está pensando mais do que a palavra de Jeová esteja talvez mencionando. De quem estava sendo dito aqui? Referente a quem? Conseguimos entender? Pessoas que contrariam o ensino do Cristo. Onde você encontra o ensino do Cristo? Aqueles que se desviam, né? Não reconhecem a Deus, não reconhecem a Cristo. Olha só, tem pessoas de verdade se opõem, desde a nação de Israel, se opõem a Jeová, das suas leis. Diz que tudo aquilo que é ensinado não tem que ser praticado. Não tem problema não fazer só isso. Ah, é só uma conduta imoral, é só um desvio. Não, olha, é condenado. É algo que Jeová não aceita, mas você está tentando suavizar isso. Então essa pessoa precisa de correção, de ajuste. E tem pessoas que podem ajustá-lo a fazer entender que a vontade de Jeová é essa. Mas essa pessoa, depois de entender, diz, mas eu vou continuar, não só praticando, mas ajudando outros a também vir para o meu lado. Essas pessoas contrariam o ensino de Cristo. Naquele período, algumas pessoas estavam se desviando da sua fé, porque saíam de um conceito religioso, começaram a seguir a Cristo, acreditavam na ressurreição, acreditavam que precisavam ser evangelizadores, acreditavam na sua nova esperança, e aí se desviavam. Não, ó, Cristo não tem nada a ver, Cristo morreu, aquele homem nem era Cristo, aí começou a desviar pessoas, contrariando o seu ensinamento verdadeiro. Essas pessoas eram perigosas, porque levariam as pessoas para a destruição, a parte da salvação. Não eram só pessoas que criticavam, que lançavam ou tinham uma visão diferente, ou até defendiam coisas boas dentro da congregação. Porque, olha só, então vamos entender isso. Quer ver? Uma pessoa recebe a orientação por parte dos anciãos que o campo agora vai sair 5h30 da manhã. 5h30 da manhã vai bater de casa em casa. Aí uma pessoa diz, 5h30 da manhã, meu irmão? É extremamente cedo, as pessoas estão dormindo ou se arrumando para sair para o trabalho, mas vai ser 5h30. Ah, vou fazer o seguinte, 5 horas. Teimoso, né? Em vez de entender o que foi falado, ainda vai para 5 horas. Isso é hipotético, tá? Uma questão que pode acontecer. Exagerada. Mas uma pessoa pode ter uma opinião, uma visão correta. Que isso, fazer um serviço ministerial a esse horário? Mas você é um opositor, é um apóstata, porque vai contra a decisão dos anciãos. Tem nada a ver com apostasia. Tem nada a ver com o que Jeová estava mencionando em sua palavra sobre a apostasia. Ele tem uma visão diferente, administrativa e possivelmente até correta. Aí ele pode até não fazer, pode não concluir, pode não sair daquele horário. Ele não pode ser visto como uma pessoa que deve ser repelida, porque ele só tem uma visão, uma análise diferente. A apostasia é contrariando a vontade de Jeová, as coisas já escritas desde o princípio, as coisas já estabelecidas na palavra de Jeová. Algumas pessoas desviam outras do caminho da salvação, das leis de Deus, das coisas já passadas. A Bíblia é a palavra de Deus? É. Se você começa agora a dizer que a Bíblia não deve ser ouvida, não deve ser lida, você está num caminho da apostasia.
talvez até já se tornou apóstata. Jesus Cristo não é nosso Salvador. Se você começar a propagar isso, você realmente está se apostatando. Jeová não é o Deus verdadeiro, ele não tem que ser adorado, não é o único a ser adorado. Talvez você questione e comece a insinuar isso e aí trazer outros para esse caminho. Vamos adorar a Deus de outra forma que não é descrito na Bíblia. Essas coisas que é ditas na palavra de Deus não precisa ser seguida não. Só essa aqui, ó, só essa aqui, esse conduta imprópria ou imoral pode ser praticado. Nós não precisamos mais de liderança ou outros dentro da congregação. Isso é um sinal de apostasia. Porque a Bíblia diz que haveria pessoas tomando a frente. O cargo é importante. A pessoa pode estar cometendo equívocos e aí até pecados. E como falamos em outros vídeos, até acusações podem ser lançadas contra a atitude daquele que está na dianteira. Nós vimos isso, eu incentivo até para que possam ver. Esses 2 últimos vídeos que eu fiz aí são bem importantes para trazer a luz sobre essa questão da dianteira. Eu vejo alguns falando assim, dentro da congregação as coisas têm que ser certas, Jeová tem que ser honrado. Mas você é um crítico e você é um apóstata porque está falando. A pessoa está falando para as coisas serem corretas dentro da congregação, para a lei de Jeová, e pega um texto bíblico que diz, olha, dentro da congregação tem que ter paz. Mas só porque não estamos tendo paz aqui, você é um crítico. Mas tem que ter paz, tem que ter justiça, tem que ter correção das coisas. A pessoa está zelando pela pureza da congregação, pela pureza da organização, e você... Talvez você seja como aqueles 3 que acusaram Jó, né? Não sabe nem o que é apostasia e não quer defender a Jeová. E aí, como defende mais homens do que Jeová, você se tornou esse tipo de pessoa. A apostasia, quando foi dita, Jeová tinha um propósito, para que você não seja desviado do caminho da salvação. Jeová já passou em sua palavra, suas leis, suas normas, a postura de cada um, como cada um tem que... Ele já ensinou sobre ele, Cristo já veio e mostrou. Se você começa a contrariar os ensinos bíblicos já estabelecidos, porque alguns, aí temos que entender, alguns cometem equívocos ou falta de bom entendimento bíblico. Não está nem ensinando o que a Bíblia de verdade disse. Mas isso em si não é apostasia. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso é que algumas coisas são equívocos. Eu cometo, você comete, qualquer um pode cometer. Como eu sempre menciono, o corpo governante, ou os que tomam a dianteira, não tem a palavra de Jeová direta, ouvindo aqui no ouvido e dizendo, olha o que tem que ser feito, vá por esse caminho. Não, é uma interpretação, é uma análise. E às vezes uma análise é mal coordenado, é mal feito, e aí precisa de correção. E felizmente se tem humildade para corrigir, e tem que corrigir mesmo. Mas isso não é apostasia. Diferente daquilo que está descrito na palavra de Jeová, de forma extremamente absoluta. Cristo é nosso Salvador, Jeová é nosso Deus Supremo. A vida na terra é a esperança que nós temos. Então, assim, existem doutrinas e comportamento já estipulado. Você não pode praticar, porque estaria cometendo um pecado, contrariando a vontade de Jeová. Mas aí, quando a pessoa contraria, mas ainda insiste para que outros venham para o seu caminho, aí você está desviando as pessoas da fé. É mais do que criticar, é apostasia. Meus irmãos, eu acho que pelo tempo aqui eu estou vendo que a gente já avançou bastante no que eu desejava do vídeo, mas é importante avaliarmos isso. Crítica pode ser produtiva. Crítica maldosa, egoísta, é ruim, prejudica. Mas isso não tem nada a ver com apostasia. A pessoa pode ser um crítico, mas ele não pode ser um apóstata. A apostasia tem a ver com os ensinamentos já passados por Jeová em sua palavra. E não só a pessoa pratica, porque se a pessoa estiver praticando, aquele homem que cometia imoralidade lá na primeira congregação, ele praticava, ele estava desviando até a mulher que ele cometia imoralidade, mas ele não pode incentivar, dizer que aquela prática é algo a ser feita, que Jeová não vai punir ninguém. Porque isso sim é apostasia, isso vai contrariar os ensinamentos da Bíblia. Entendermos isso vai fazer com que não julguemos as coisas da forma errada, possamos mostrar um pouco mais de sabedoria.
Então, quando você avaliar que alguém levantou uma crítica, pondere sobre ela. Talvez a crítica seja boa. Talvez a crítica é algo prejudicial, que está tirando a paz da congregação. E algo tem que ser corrigido, mas não é apostasia. Seja como for, vamos conseguir avançar um pouco sobre isso? Depois eu vou procurar falar um pouco mais detalhado sobre esse vídeo. Mais do que eu já falei, né? Mas falar um pouco alguns pontos à base desse vídeo, para a gente esmiuçar um pouquinho isso, tá bom? Mas esse é o vídeo que eu gostaria de passar. Vamos ter um conceito correto, porque senão vamos não só entender errado, mas vamos também desviar as pessoas daquilo que Jeová deseja que possamos entender, que foi passado na sua palavra Bíblia de forma muito clara, o que é crítica e o que é apostasia. Desde já um grande abraço a todos, fiquem com as bênçãos de nosso Deus Jeová, que todos nós possamos sempre meditar em sua palavra para melhor avançarmos e agradarmos a sua vontade, tá bom? Fique com as bênçãos de Jeová, tchau, tchau. Obrigado por sua visita ao canal, espero que o conteúdo tenha te ajudado. Se você é testemunha de Jeová ou não, mas curte o conteúdo desse canal, você pode curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. Você pode se tornar membro do canal e aproveitar as vantagens dessa parceria. Caso deseje apoiar financeiramente para o crescimento do canal e que ele tenha mais vídeos, lives e mais projetos, venha fazer parte. Você poderá, caso deseje, fazer contribuições voluntárias nas seguintes formas que aparece na tela, com qualquer quantia. Desde já, muito obrigado. Fique com as bênçãos de Jeová.